Cuidado com o pré-julgamento. Cuidado com a maneira que você olha para as pessoas, para as situações que as pessoas estão passando e quer condená-las pelo aquilo que você sente ou pensa ser. Nós temos que tomar um cuidado com o chamado pré-julgamento. Nós temos que dar a devida atenção sobre esse assunto. E Jesus nos chamou a atenção disso. Lá em João 7, o versículo 24, o fundo tá errado aí, tá o fundo diferente aí, ó. A trilha, é isso. João 7, 24, eu vou começar aqui e depois eu vou lá em Atos dos Apóstolos. Jesus nos disse assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, o que acontece? O Senhor fala assim, olha, aprendam a não julgar as coisas pelo que você presume. É um cuidado que vai te dar para você, olha, eu garanto para você, eu tenho certeza, essa palavra de Jesus, ela pode fazer mudar muita coisa na sua vida. Muita coisa que poderia ser muito ruim segundo a sua concepção e te fazer você estar em muitas saias justas ou até mesmo, como eu posso dizer, passar vergonha. Você pode passar vergonha por você tentar julgar segundo o que você pensa ou segundo o que você acha. Eu deixo marcado aqui, e talvez se Deus permitir eu volto aqui, eu vou lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 28, capítulo 28, o versículo é 1. O apóstolo Paulo, ele estava vivendo junto com mais presos um naufrágio. E esse naufrágio deu com que a oportunidade que na hora que o barco afundou, eles estivessem à beira de uma praia, à beira de uma ilha, na verdade, a ilha de Malta. E quando eles chegam nessa ilha, eles estão vindo de muitos dias de sofrimento, né? Eles estavam passando ali um período muito difícil. A Bíblia fala que as tempestades eram fortes, eles passaram 14 dias sem comer, naufragando, sem saber se chegariam em algum lugar, porque a tempestade era muito pesada. Porém, Deus deu uma palavra ao Paulo, e Paulo disse, olha gente, fiquem tranquilos, nós vamos perder o barco. Perderemos o barco, mas não perderemos a nossa vida. Deus vai guardar a nossa vida. E assim Deus fez. E agora eles chegam na ilha de Malta. Versículo de número 1 no capítulo 28 de Atos. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros, né, as pessoas que moravam ali desse local, usaram conosco de não pouca humanidade. Porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Vejam como está acontecendo. A primeiro momento, esses homens ali, os nativos, quando falam bárbaros, eram os nativos que moravam nesta ilha. Eles veem essas pessoas vindo do mar. Põe para mim em tela cheia, volta o versículo 2 e põe em tela cheia para mim, por favor. Versículo 2, pode pôr em tela cheia, por gentileza. Isso. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Quer dizer, eles prestaram atenção neles, viram a necessidade e foram ajudar. Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, a primeiro momento, eles viram uma necessidade. Pessoas que estão numa necessidade vieram de um naufrágio e eles vendo que eles estão à beira da morte, estão com frio, estão sofrendo, eles preparam uma fogueira para tentar aquecê-los daquele período ruim que eles passaram. Então, a primeiro momento, os nativos dessa cidade, dessa ilha, veem a necessidade e ajudam. Só que aí acontece algumas coisas. Vamos lá, versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, ele juntou algumas madeiras, e pondo-as no fogo, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Eu sempre, quando falo desse assunto, eu digo, sempre que você quer aquecer a fé de alguém, a serpente vai tentar ferir você. Por que eu digo isso? Porque o inimigo, nós sabemos que a serpente não só o animal, a serpente aqui, mas nós entendemos que aqui está acontecendo algo espiritual.
Satanás não queria, que assim como o Senhor queria que Paulo chegasse em Roma, o inimigo, Satanás, não queria que ele chegasse lá. Assim é com nossa vida. Às vezes, o inimigo tem trabalhado de todos os meios para você não conseguir cumprir o propósito de Deus, para você não falar de Jesus para os seus, para você não ter a fé necessária, aprender e levar a palavra para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, ou até para pessoas que são realmente duras, mas o teu testemunho, a tua fé, a palavra que Deus lhe dá, faz com que essas pessoas se quebrantem. Então eu entendo que a missão do Paulo, apesar de que desde que saiu em direção a Roma, foram só dificuldades. O centurião que estava dentro do barco disse, olha, eu vou dizer para você, Paulo, o capitão do barco entende de navegação, o que você entende? Eu acredito nele, não em você. Não ouviu o Paulo. Passaram dias sem comer, 14 dias de jejum, jogaram tudo que tinha no barco fora para tentar aliviar o peso. Mesmo assim o barco se perdeu e todo mundo que estava ali naufragou. E ali então, agora tendo oportunidade, está uma roda cheia de gente, está ali uma tocha de fogo queimando no meio de uma fogueira, muitas pessoas ali tentando se aquecer, tremendo de frio. O Paulo percebeu que a fogueira estava baixando, quando quando o fogo vai apagando, você tem que colocar lenha. Isso aqui é espiritual. Quando você percebe que a lenha, o fogo, a fé vai acabando, você tem que colocar lenha. Lenha é palavra. Você tem que aplicar a palavra, começar a voltar a palavra, para que você possa, então, voltar a se aquecer, espiritualmente falando. E quando o Paulo vai, então, aquecer estes homens que estavam com ele, ele viu a necessidade do povo, ele, então, tem uma serpente que vai, então, e a Bíblia fala, no versículo de número 3, né? Aí uma víbora vem, fugindo do calor, lhe acomete a mão. Vai ali e fere o Paulo. Eu gosto de falar que a víbora sempre vai fugir do calor. A Bíblia fala, irmãos, que o fogo, Deus é o fogo consumidor. O diabo nunca vai querer passar pelo crivo da palavra, pelo crivo dos santos de Deus. E às vezes, muitas vezes tentando ajudar, somos feridos. Por isso nós temos que estar muito bem com Deus. Para você estender a tua oração, é bom interceder, é bom clamar, mas entenda uma coisa, você tem que estar perto de Deus. Porque os ataques eles vêm. E os ataques vieram contra o Paulo e uma serpente está pegada na mão dele agora porque ele quer ajudar as pessoas que estavam com ele. Sempre que você tenta ajudar, sempre vão ter situaçõezinhas, conversinha fiada, vão acontecer várias coisas com a intenção de parar você. Com a intenção de matar a sua fé. É o que está acontecendo aqui. Poxa, eu vou ajudar e ainda vem uma víbora e vem picar minha mão, uma serpente que o veneno pode matar em segundos. Aí você lê o versículo 4 comigo, onde eu queria chegar. E os bárbaros, os nativos da ilha, vendo a víbora pendurada na mão, ele sacudia ali, ó, dizia uns aos outros, certamente este homem é homicida. Olha que convicção mais sem pé nem cabeça. A primeira coisa que eles falam, opa, você está vendo Paulo ali, esse homem que está ali com essa serpente pendurada na mão? Esse homem é um homicida. Esse homem já tirou vida de pessoas e agora você consegue perceber, sabe por que ele é homicida? Olha lá a serpente lá. Aí eles presumem. Qual que é a presunção deles? Versículo ainda de número 4. Certamente este homem é homicida, visto, ou seja, aparentemente escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Eles nem entendiam quem era Deus, mas eles achavam que o pré-julgamento deles era segundo a justiça própria. Eles viram o Paulo num sofrimento, com a víbora pendurada à mão, ninguém foi ajudar, mas para criticar tem um monte de gente. Para falar mal de quem está pregando tem um monte de gente, mas pregar ninguém quer. E isso, veja que o que está descrito aqui, deixa vocês verem só, façam uma autoanálise da tua vida. Se você não é esse tipo de pessoa, que você fica olhando para tudo com maldade, você nem conhece o que está acontecendo, ou pelo menos nem procura ter uma reta justiça. Porque o Senhor falou, você quer julgar? Julgue, mas julgue com a reta justiça. Julgue de acordo com aquilo que é verdadeiro. Não invente moda. Não queira falar de uma coisa que você não tem conhecimento.
Às vezes é assim, somos bárbaros, literalmente, palavra bárbaros, literalmente somos bárbaros quando queremos julgar as pessoas segundo aquilo que a gente acha. Ou, pastor, parece que cada vez vai piorar. Entenda, qual é o pecado do Paulo? O Paulo foi enviado por Deus, Deus está passando por essa ilha por Deus, Deus queria que ele passasse por ali. Entenda, mesmo quando você está no caminho de Deus, vão sim ter víboras, vão ter situações difíceis, vão ter tempestades sim. E não cabe a nós julgarmos, essa pessoa está doente porque está em pecado. Porque tem pessoas que têm prazer, sabe? Sabe aquela pessoa que parece que é igual a víbora, que escorre assim no canto da boca o veneno? Que ama ver o pecado dos outros, que ama saber do erro dos outros para poder condenar. E aqui a Bíblia fala no versículo 5, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que ele viesse inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer diziam, era um Deus. Veja, irmãos, que eles, quando eu falo bárbaro aqui, não me entenda que eram pessoas, né, homem das cavernas, não. Mas pessoas que não têm conhecimento de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, elas falam o que vem na cabeça. Elas falam o que aprendem com a avó, com o vô, com o tio, com a tia, com o pai, com a mãe, com o tataravô. Vem, sabe, elas mistificam as coisas. E eles falam, nossa, não é que ele não é mal, não. Ele é Deus, esse homem é um Deus. Porque a serpente picou ele, nem o mal aconteceu com ele. Gente, às vezes nós precisamos de uma coisinha muito simples. Eu volto em João, capítulo 7, versículo de número 24. Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Eles não entendiam quem era Paulo. Paulo era um enviado de Deus. O Paulo não era nem homicida e muito menos um Deus. Tem pessoas que vai de 0 a 100, né? É tipo um carro de 10 segundos, Velozes e Furiosos, né? É um carro de 0 a 100. A pessoa sai do 0 a 100 assim. Ela muda de opinião, ela não consegue ter o meio termo, ela não consegue fazer justiça, ela não consegue ter uma sensibilidade. E isso é o Espírito Santo que faz. As pessoas demasiadas, elas são extremistas. E os extremistas, eles pecam. Tem gente que quer ser mais santo que o próprio Deus. Tem gente que quer ser, aliás, tem gente que se diz santo e é mais pecador que o diabo. O diabo, olha, eu não sei de nada, hein? Sobre isso aí o diabo quer aprender com algumas pessoas. Agora eu digo para você, será que não é o seu caso? De você, tudo que você olha, você já condena? Essa pessoa está passando porque pecou, porque fez isso, porque fez aquilo. Você não sabe, não julgue. Ore por essas pessoas. Se você é como os bárbaros, nativos que não entendem, não fale do que você não entenda. Você não entende? Não fale, não julgue, não critique. Jesus disse, você quer julgar? Não julgue, mas se você for julgar, vai julgar, julgue segundo o que é reto, sobre o que é justo. Procure saber primeiro. Se você ouviu falar e você reporta o que você ouviu alguém falar, não fale o que você não viu, o que você não presenciou, o que você não sabe. Não presuma as coisas. Não deixe isso acontecer. Agora, tinha um propósito de Deus de o Paulo estar ali. Sabe por quê? Porque ali o Paulo curou uma pessoa que estava com uma doença séria, uma desenteria. E as pessoas doentes daquela ilha, todas vinham falar com o Paulo. E elas eram curadas no nome de Jesus.